Amados, vamos abrir as nossas Bíblias. Lá em João, no capítulo 8. Texto bastante conhecido da palavra do Senhor. É uma história de amor. É uma história de perdão que nós vemos narrado nesse texto da palavra do Senhor. Vai dizer assim a palavra do Senhor: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. E ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés, nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? E eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem como uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuaram a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar nela a pedra. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. E os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando com os mais velhos. Só Jesus ficou com a mulher diante dele. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: Mulher, onde eles estão? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Vá e abandone a sua vida de pecado. Amém, amados? Glória a Deus. Eu fiz a questão de pegar uma tradução diferenciada, porque aqui as palavras são no mesmo sentido, mas vem fazer a gente pensar um pouco mais sobre o que aconteceu ali naquela ocasião. Essa semana, a gente tem observado na mídia muitas notícias de pessoas sendo presas, de pessoas sendo interrogadas, e muita gente comentando sobre esses assuntos, porque realmente são assuntos estarrecedores, que nos deixam preocupadas, visto que nós estamos no Rio de Janeiro com problemas tanto no governo, né, do estado, quanto no município. E a gente fica pensando, meu Deus, o que falta acontecer, o que está acontecendo, o que está por trás de tudo isso. E quando eu comecei a ver o que as pessoas dizem, você troca de canal, é tão interessante que o enfoque vai mudando, na verdade. Quando você vê a notícia do canal X, ela está falando do mesmo assunto, mas talvez condenando aquela pessoa, né? E você vai para o outro canal de televisão e está noticiando a mesma coisa, só que, de repente, com um enfoque menos agressivo. Enfim, desde que o mundo é mundo, né? As pessoas, elas têm a habilidade de olhar para alguém e sentenciar aquela pessoa, né? Desde que o mundo é mundo, nós vemos pessoas tentando acusar os outros como se elas não tivessem pecado algum, como se elas não tivessem erros. E aqui, quando eu vim para essa passagem, que eu me coloquei tentando enxergar o que acontecia ali naquele dia, eu comecei a pensar naquela sociedade ali. E o que acontecia naquela sociedade não é diferente do que acontece nessa sociedade de hoje, né, do ano de 2020. O que ocorre, irmãos? Naquele tempo, aquelas pessoas que estavam ali, né, ao redor daquela mulher, eram pessoas pecadoras iguaizinhos a nós, né? O pecado, desde que Adão e Eva, né, resolveram dar ouvidos à serpente, o pecado entrou na humanidade, então nós somos iguaizinhos. Talvez, se nós estivéssemos ali, no meio daquela multidão, estivéssemos fazendo coro com aquelas pessoas ali, né, com aquelas pessoas que estavam, na realidade, tentando arrumar uma armadilha ali para o Senhor Jesus, né? E aí eu fui dividindo, né, essa palavra em alguns tópicos. E ali a gente vê no primeiro tópico uma sociedade injusta acusando alguém de injustiça.
Veja bem, uma sociedade injusta acusando alguém de injustiça. É bem verdade que aquela mulher pecou, né? Alguém pegou aquela mulher, ela estava em flagrante, levaram até Jesus, e nós não estamos dizendo aqui que não houve falha, que não houve pecado. Quando o texto da palavra do Senhor narra para nós que houve sim o pecado, houve a falha. Mas na realidade, aquelas pessoas que estavam ali, elas eram caçadores de problemas. Se não fosse aquela mulher, certamente eles iam achar outra pessoa que estivesse vacilante para que levassem até o Senhor Jesus, não é verdade? Porque a sede deles, a sede daquela sociedade, era capturar alguém que estivesse dando motivos, né, dando asas, para que eles pudessem pegar Jesus ali em relação à lei de Moisés. E assim a gente percebe que eles já deveriam estar espiando aquela mulher, né? Talvez fosse uma mulher que tivesse uma conduta duvidosa, né? Talvez fosse alguém que a sociedade já olhasse para ela com um olhar assim, essa mulher aí, né? Qualquer hora vai aprontar. E eles estivessem aguardando. Talvez, isso a palavra não diz, mas é uma coisa que faz a gente pensar, né? E eles estavam esperando justamente esse espetáculo mortífero, que seria ver a cena do apedrejamento daquela mulher, né? Porque eles não estavam ali esperando que aquela mulher fosse totalmente restaurada para que eles dessem glórias a Deus no templo. Não, eles estavam aguardando a ruína total daquela mulher, para que eles pudessem dizer: nós somos justiceiros, nós trouxemos a verdade, nós trouxemos a lei de Moisés, enfim. Eles estavam mais preocupados em se autoafirmarem como pessoas justas do que salvarem a vida daquela mulher. Não é diferente da nossa sociedade, não é assim que acontece conosco muitas vezes? É assim que acontece, né? Então, no fundo, essa atitude revelava buscar uma justificação, inclusive, do pecado deles. Veja bem, quando eu aponto o erro do outro, eu amenizo a minha condição, eu amenizo a minha situação, né? Em algumas ocasiões, onde nós estivemos liderando algumas pessoas, eu e meu marido, a gente percebia algumas pessoas que elas vinham e apontavam o erro do outro, sendo que essas pessoas que estavam apontando o erro estavam totalmente envolvidas naquela mesma situação. Mas uma vez eu perguntei a ele: mas por que fulano falou do Beltrano? Quando na realidade ele é que estava sendo chamado para a conversa. Porque na realidade, quando eu aponto o defeito do outro, é uma forma de dizer: olha, não sou só eu não, né? Não sou só eu. Às vezes a gente vê isso acontecendo, inclusive no meio de criança, né? Quando você chama a atenção de um filho, né? E o outro filho, ele vem rapidamente dizendo: olha, meu irmão também fez, meu irmão também cometeu, né? Assim foi no Éden, né? Quando Adão e Eva foram chamados para conversar com Deus depois do pecado, né? Depois deles aceitarem, né, aquela sugestão maligna, eles se colocaram diante de Deus, e o que Adão falou, né? A mulher que tu me deste, né? A mulher que tu me deste, porque é difícil para nós, é difícil para o ser humano encarar as suas imperfeições de frente, e na realidade a gente se escora um pouco no outro e a gente diz: o meu irmão também falhou, ele também falhou. Então aquela mulher, ela foi uma forma de amenizar o pecado de muitos deles, né? E a sociedade, ela queria, aquela sociedade e a nossa sociedade, ela vive buscando a punição dos errados. Fulano está errado, vamos pisar nele, até ele, né? Até ele morrer. Parece que a gente tem um prazer mórbido de ver o outro, né? Pagando pelo erro dele, quando na realidade, quando nós olhamos para nós mesmos, nós percebemos que nós deveríamos pagar por tantos erros. É bem verdade, irmãos, que os nossos pecados são diferenciados. O que pode ser muito difícil para mim pode ser fácil demais para você. E vice-versa. Cada um de nós será tentado segundo aquilo que o nosso coração se inclina. Então, nós precisamos entender de uma vez por todas, né,
que se nós fôssemos sãos, Jesus não viria morrer na cruz por amor a nós. Não derramaria o seu sangue precioso na cruz do Calvário para nos libertar, né, de toda a nossa iniquidade, né? E aí, seguindo mais adiante, nós vemos que, no segundo tópico, coloquei que uma sociedade injusta busca erro, inclusive no Senhor. Olha que absurdo. A Bíblia diz que Ele é bom, que Ele é perfeito, Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado no mundo. Nele não há variação, não há mudança, não há erro. Ele não pecou, Ele não falhou em momento algum. Mas muitas vezes essa sociedade corrompida quer colocar na conta de Jesus, vamos dizer assim, erros que pertencem a nós. Quantos de nós ouvimos muitas vezes, né? Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Quando na realidade a palavra do Senhor diz outra coisa. O que a Bíblia diz para nós? Que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, né? Mas o Senhor veio para quê? Para reverter a nossa situação, para gerar vida onde a gente está morto. Então a palavra do Senhor, ela diz totalmente o contrário daquilo que o mundo diz, né? Os homens não se contentam em condenar os seus semelhantes, né? Eles querem mais, e eles querem justificar os seus próprios erros, apontando não somente para o outro, mas também para o nosso Deus. Queridos, em nome de Jesus, nós precisamos olhar para o pecador com o olhar que Jesus olhou naquele dia. Jesus, em momento algum, eximiu a culpa da mulher. Ele não disse assim: olha, gente, vocês estão enganados, ela não fez nada. Não, ele sabia que ela havia feito. Mas, na realidade, o que Jesus quis ensinar para aqueles hipócritas que estavam ali naquele dia era que ela pecou sim, mas todos nós pecamos da mesma maneira. Todos nós precisamos da graça e do perdão do Senhor todos os dias, né? E aquilo ali foi naquela atitude de Jesus, ele estava pregando o amor de Deus. Ele estava mostrando para os líderes e os religiosos, né, que havia uma chance para aquela mulher. Havia uma chance, apesar de que a lei de Moisés realmente dizia que quem fosse encontrado naquela situação, né, em adultério, como aquela mulher foi encontrada, realmente merecia a morte, segundo a lei de Moisés. Mas o amor de Deus, a Bíblia diz que Ele encobre multidão de pecados. Não é verdade que nós não pagaremos a consequência do nosso pecado. Quando nós vemos a história do rei Davi, nós vemos que ele pecou no mesmo âmbito que aquela mulher. E ele pagou duramente, né? Ele pagou duramente com as consequências do erro dele. Na realidade, irmãos, todos nós que pecarmos, não somente nessa área, né? Não vamos falar somente na área da sexualidade, mas tantas outras áreas que nós somos sujeitos a pecar. Ainda assim, né, o Senhor nos perdoa, mas ainda assim nós pagaremos pela consequência do nosso erro. Isso é verdade, nós não podemos fugir das consequências, mas precisamos olhar para o nosso Deus. O olhar do Senhor é aquele olhar curador, restaurador. Não é o olhar que joga a gente para o apedrejamento, mas é o olhar que nos traz para a presença dEle e que nos cura por inteiro, né? Uma sociedade presunçosamente certinha não resiste a um confronto. O que a gente quer dizer com isso, queridos? Quanto mais nós nos julgamos perfeitos, quanto mais nós olhamos para nós e não enxergamos em nós as nossas doenças, fraquezas, debilidades, quando a gente não enxerga o nosso próprio pecado, a cura não é suficiente para nós. Não que o nosso Deus não possa nos tratar e curar, mas é porque com essa atitude nós nos colocamos numa condição de superioridade e nós não enxergamos o quanto débeis, doentes nós somos. Então, o primeiro passo para nós, para cada um de nós aqui, que estamos aqui nessa noite, ou aqueles que estão de casa, né? Todos nós pecamos, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão, ou seja, estão fora, né? Destituídos estão da glória de Deus, né? O único que pode nos dar acesso a essa glória novamente é o Senhor Jesus. E nessa noite Ele te convida, se você entrou aqui nessa noite, ou se você está assistindo de algum lugar, né? E você ainda não se colocou diante de Deus, aceitando o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, entendendo que você sozinho não consegue nada, que a nossa tendência é caminhar para o mal mesmo, né?
cada um de nós, né? Nós somos doentes, frágeis, débeis, precisamos da misericórdia do Senhor, para que estejamos no centro da vontade de Deus. Como eu disse para você, nossos pecados são diferentes, nossas fraquezas são diferentes, mas todos nós, sem exceção, precisamos da bênção de Deus. Amém? Onde não há perdão, não existe amor. É necessário, para que você receba o amor de Deus, você precisa se humilhar e declarar: Senhor, me perdoa. Senhor, eu entendo, eu tenho consciência que eu não sou perfeito. Eu tenho consciência que sem Ti eu não consigo fazer nada. Senhor, eu tenho consciência, Pai, que para eu seguir uma nova vida, eu preciso estar contigo. Eu preciso entender que o Teu sacrifício na cruz do Calvário foi amor a mim, foi amor pela minha vida, né? O amor é o carro-chefe do cristianismo, amados. Não existe cristianismo sem amor. A maior declaração de amor que pôde existir na história foi o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Quando nós pensamos que líderes religiosos que fundaram as maiores religiões aí, que nós conhecemos no mundo inteiro, todos eles passaram pela história, mas Jesus marcou a história. Quando nós vamos para a escola estudar história, geografia, seja lá o que for, nós vamos estudar antes de Cristo e depois de Cristo, porque Ele marcou a história. Mesmo se Jesus, sabe, mesmo que alguém não creia que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Messias, vai ter que aceitar que Ele marcou a história, amém? Não tem jeito, mesmo um ateu vai ter que aceitar isso. Jesus marcou a história. Essa noite, Ele quer marcar a sua história. Ele quer marcar a sua vida. Ele quer dar o restart para você. Sabe por quê? Um novo ano está começando. Mas o novo ano pode começar. Se você continuar o mesmo, vai ser tudo o mesmo. Na realidade, Jesus quer dar o restart. Sabe por quê? Porque aí sim será um novo ano, uma nova oportunidade, uma nova vida, uma nova pessoa. Curado, tratado. Nós sabemos que temos debilidades, irmãos. Isso não vai, infelizmente, nós vivemos num mundo que jaz do maligno e nós somos pecadores. Teremos que lutar contra as nossas fraquezas até o nosso último suspiro aqui nessa terra. Todos nós. Não se iluda, todos nós. Desde líderes mais famosos, quanto o irmãozinho que acabou de se converter. Todos nós lutamos todos os dias contra as nossas fraquezas e debilidades. E o inimigo, que é astuto, ele vai colocar diante de nós manjares, ele vai oferecer facilidades, sabe, atraentes para nós. Mas em nome de Jesus, vamos focar naquele que é o autor e consumador da nossa fé. E vamos entender que Ele nos ama. Nós acabamos de declarar, né? Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional, apesar dos meus pecados, apesar das minhas fraquezas e debilidades, Ele continua me amando. Ele é diferente da gente. Quando alguém vacila conosco, a nossa primeira atitude, parei com você, hein? Não é assim? Parei com você, não quero saber, estou magoado, não quero olhar na sua cara. Mas Jesus não. Jesus, Ele continua nos amando, Ele continua confiando e apostando em nós. Então, queridos, em nome de Jesus, que possamos ter esse entendimento e nos colocar diante da presença dEle e entender: Pai, realmente eu sou falho, eu sou pecador, mas eu sei que Tu me amas, eu quero, Senhor, estar no centro da Tua vontade, para que o Senhor faça tudo novo na minha vida. O Seu tratamento é diferente do nosso tratamento, né? Nós não entendemos muitas coisas, mas o Senhor vai nos conduzindo nas nossas vidas e muitas vezes Ele permite coisas, como já foi dito aqui, que nós não entendemos nada. Nós não entendemos de estar vivendo, por exemplo, uma pandemia, onde nós perdemos pessoas queridas, amadas, onde nós adoecemos, muitos de nós aqui, não é verdade? Mas o Senhor tem nos sustentado, tem nos livrado, tem nos amado. O Senhor tem nos permitido viver experiências tremendas com o Seu amor. Ele veio nessa noite dizer para você que Ele te ama. Ele te trouxe até esse lugar para fazer você entender que você é precioso para Ele, que você é preciosa. Sabe, uma noite chuvosa dessa no Rio de Janeiro, Ele trouxe você para cá para dizer isso, apesar de você mesmo, apesar das suas fraquezas, apesar das suas debilidades, eu te amo e eu tenho um plano tremendo para a sua vida. Está vindo um ano novo aí, novinho, né? Um ano novo, novinho, olha que bênção. Para a gente viver. Mas de que maneira viveremos esse ano? Viveremos no pecado?
Porque apesar do amor de Deus, isso não é desculpa para nós, queridos. Porque alguns até pregam isso. É estarrecedor. Vamos pecar, vamos viver a nossa vida, aquilo que dá vontade, né? Porque Deus me ama. Não, não é isso que a palavra diz. Paulo vai dizer claramente para nós. E daí, havemos de pecar? Né? Todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas convêm. E quando a gente ama alguém, quando a gente tem compromisso com esse alguém, a gente não quer entristecer esse alguém, não é verdade? Então, quando nós estamos ligados com o Senhor, nós não queremos entristecê-lo. E nós lutaremos para estarmos no centro da vontade do Senhor. Pastora, e se eu pecar? Se você pecar, porque você não pode pecar. Veja bem, há uma diferença nos termos, né? Tem gente que diz, você pode pecar. Não, você não pode. Você está sujeito a pecar. É diferente. Percebem a diferença? Você está sujeito a pecar. Se você se distraiu e você acabou pecando, a Bíblia diz, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, aleluia, é o remédio, é a vacina. Hoje em dia a gente fala tanto de vacina, né? A vacina é o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Mas aí você sem vergonha vai viver pecando? Não, porque aí não é amor, não é compromisso, né? Então, em nome de Jesus, que o Senhor venha fazer a nossa visão ampliar nesse quesito, né? Precisamos entender, né? Paulo exorta que nós não somos escravos do pecado, né? Mas nós somos servos do Senhor. Vamos ver lá, bota na tela para mim Romanos 6,12. Romanos 6,12. A palavra do Senhor vai dizer para nós, Paulo, né, nos alertando. Romanos 6,12. Aleluia. Você sente a presença do Senhor aqui, querido? Glória a Deus. É uma palavra de amor hoje, né? Aí, Romanos 6,12 vai dizer, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nós obedecemos o Senhor, nós obedecemos aquilo que a Bíblia diz, nós entendemos o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, nós percebemos a presença do Espírito Santo de Deus em nós e através de nós, porque Ele nos convence do pecado, da justiça, do juízo, e quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, foi porque o Espírito Santo de Deus nos convenceu, e Ele nos fez compreender o sacrifício da cruz do Calvário. Então, querido, querida, essa é uma palavra muito abrangente do amor de Deus. O mesmo Senhor Jesus, que falou para aquela mulher, onde estão os teus acusadores, né? Vai e não peques mais, ou na versão que eu li, que era bem interessante, por sinal, ele disse, agora vá e abandone a sua vida de pecado. Olha que coisa linda, né? Então, queridos, vamos mudar a rota, vamos recalcular essa rota e vamos nos colocar diante de Deus, na certeza de que Ele nos dará outras oportunidades no ano que se inicia. Ele nos dará outras oportunidades nas horas que nós temos nesse ano que está indo embora, na semana, né? Na última semana desse ano. Sabemos que o nosso Deus, Ele nos conhece por inteiro, Ele sabe as nossas expectativas, as nossas necessidades, Ele sabe aquilo que tem nos afligido, Ele sabe as acusações que nós temos sofrido, como aquela mulher sofreu. Muitos acusadores, talvez você esteja vivendo esse momento de muitas acusações, mas diga a Deus, o Senhor é o único, Jesus, o Senhor é o único que pode me livrar, o Senhor é o único que pode me perdoar, o Senhor é o único que pode recalcular a minha rota, para que o teu nome seja glorificado na minha vida. Mas veja bem, o perdão de Jesus alcançou aquela mulher, mas a parte dela ela fez, ela recebeu aquela palavra, que era o quê? Abandonar a vida de pecado. Queridos, tem jeito para nós, cada um de nós, né? Todos nós, os que estamos aqui e aqueles que estão de casa, todos nós temos jeito, temos solução para o Senhor, mas é necessário, né, que nós nos coloquemos diante do Senhor, né, e nos prostremos diante dEle, e que olhemos para Ele com um olhar humilde, como aquela mulher, né? Eu imagino, né, que ela tivesse olhado para Jesus com um olhar humilde, e talvez ela até, talvez não, provavelmente, todos conheciam a lei,
ela pensasse, já era, né? Eu vou morrer. Não tem saída para mim. É isso que está escrito? É isso que está escrito. Eu vou ter que viver essa realidade na minha vida. Eu vou morrer agora, diante de todos eles. Mas o Senhor Jesus, com um olhar de misericórdia, alcançou aquela mulher. O mesmo olhar de misericórdia Ele tem por você nessa noite. O mesmo olhar de compaixão, de amor. Mas Ele espera algo de você. Ele espera a sua atitude em direção a Ele. Você deseja ir em direção a Jesus mais uma vez? Talvez você já tenha entregado a sua vida a Ele. Ou não, talvez você tenha entrado aqui nessa noite, está ouvindo essa palavra, e nunca tenha pensado assim, poxa, eu queria que a minha vida mudasse. Eu queria que a minha vida tomasse outro rumo. Eu não sei o que acontece comigo, tudo que eu coloco a mão não dá certo. Eu estou tão decepcionado, estou tão cansado. Eu não sei mais o que fazer. Eu acho que eu vou lá na igreja, porque as pessoas me convidam, vou lá na igreja ouvir a palavra, né? Ouvir os louvores. Afinal de contas, me faz tão bem, né? Existem pessoas que nos acompanham aqui tantos anos. E a gente pergunta para elas, olha, você já faz parte aqui da igreja? A pessoa diz, não, mas me faz tão bem estar aqui, né? Me faz tão bem a palavra, os louvores, as orações, eu me sinto bem. Eu gostaria de incentivar você nessa noite, sabe? Para você olhar e pensar. Aquela mulher teve o futuro dela modificado com o olhar de Jesus. Nessa noite Ele olha no fundo dos teus olhos e diz para você, eu tenho condições de mudar o teu futuro. Mas é necessário que você abandone a sua vida de pecado e venha para mim. Amém? Então, em nome de Jesus, querido, receba o abraço do Senhor. Receba o carinho do Senhor. Porque através desse abraço e desse carinho você será curado. E certamente você será um veículo de cura de Deus para a vida de tantos outros que você vai encontrar no seu caminho. Alguns na mesma condição de você, que você estava. E você vai ter propriedade para falar com eles. Outros numa condição diferente. Mas o amor do nosso Deus, Ele abrange todas as situações, todas as circunstâncias. E Ele é capaz de nos curar por inteiro. Amém?